Já ouviu falar no Empretec? Quer saber um pouquinho mais sobre essa imersão de empreendedorismo? Então assista esse vídeo aqui até o final. Olá, eu sou a Nath Gai, especialista em produtividade positiva e também empreendedorismo. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre a minha experiência em participar do Empretec aos 23 anos. Então vamos lá. Eu costumo falar que eu estudo sobre empreendedorismo há 17 anos. Por quê? O meu primeiro curso de empreendedorismo foi Aprendendo a Empreender do Sebrae e eu tinha 17 anos. Então aí faz as contas para você chegar aqui na minha idade. Eu não, até hoje, assim, eu fico na dúvida se eu tinha 16 ou 17 anos. Eu me lembro que eu tava ainda na escola, tava no ensino médio. Então eu devia ter 16, quase 17 anos, porque eu entrei na faculdade, eu ainda tinha 17 anos. E foi meu primeiro curso de empreendedorismo, porque eu fui entendendo o que era empreender. E é engraçado porque eu tenho uma família tradicional, uma parte da minha família é concursada, outra parte são de empreendedores autônomos, meu pai é empresário. Então, meu pai sempre falou assim, olha, tenha um negócio, ou tenha uma casa própria, tenha um negócio, por que não ter os dois, né? Mas enfim, e ele falava muito disso, do ter um negócio. E na minha cabeça, isso sempre foi uma coisa muito forte. Mas eu ainda não tinha uma clareza do que, sabe o que? Eu queria ter o meu negócio, mas eu não sabia o que. Então eu falo que eu comecei minha jornada empreendedora muito antes de saber o que era empreendedorismo. Eu lembro que quando eu devia ter, sei lá, uns 8 anos de idade mais ou menos, eu fiz um bolo e cortei em formatinho de coração. Coloquei num pratinho e fui vender esse bolo lá na portaria do prédio que eu morava. Então eu ficava lá paradinha com o pratinho e quem passava lá eu falava, é 5 centavos. Sei lá, né? Eu não lembro qual que era, eu acho que já era o real. Não, talvez não seja, mas enfim. Ficava lá esperando, né? Tipo, já lá com o bolinho na mão e vendendo aquele bolo. Outros momentos que eu lembro de ter tido uma atitude empreendedora foi de ter criado um jornalzinho do prédio com as novidades do prédio, enfim. E eu também vendia esse jornalzinho para as minhas amigas no prédio. A moeda de troca era um Big Big. Lembra do Big Big? Vou deixar aqui uma imagem do Big Big. Não sei se é dessa época, não sei nem se o Big Big existe ainda, mas enfim. Então o empreendedorismo sempre teve comigo, né? Nesses episódios, assim, isso se ressalta. Só que eu comecei a estudar mais mesmo a partir dos 16, 17 anos, que foi quando eu fiz esse primeiro curso do Sebrae. Depois eu fiz várias outras formações do Sebrae, dos cursos gratuitos que eles oferecem, eles ainda oferecem muito curso gratuito e muito curso interessante. Eu lembro que eu fiz uma vivência, que eu passei uma tarde inteira lá e eu era a mais nova da turma. E era engraçado porque eu me sentia deslocada, mas ao mesmo tempo eu, tipo, me sentia muito foda de estar ali, assim. E aí eu tive várias ideias já de negócio. Se você me acompanha no meu Instagram, no arroba aqui, ó, arroba Natigaia, se você me acompanha há mais tempo, já deve ter me ouvido falar de alguns negócios que eu já tive, de ideias que eu já tive. E aí, quando eu tinha 23 anos, qual que era o meu cenário? Eu já era formada, já tinha pós-graduação, trabalhava numa grande empresa, mas eu não me encaixava. Eu já não me encaixava. Eu tinha morado fora, eu já tinha trabalhado para a Disney. Inclusive, você quer algum vídeo contando como foi a minha experiência de trabalhar na Disney? Me conta aqui nos comentários. Se você quiser, eu faço um vídeo sobre isso também, porque é muito interessante ter uma visão de fora e de trabalho, enfim. Eu posso falar sobre curiosidades de trabalhar na Disney. Acho que eu vou fazer um vídeo sim. Enfim. Então eu já tinha morado fora e eu já tava com uma cabeça muito diferente da que eu tinha quando eu comecei a estudar, porque a minha primeira formação foi turismo com gestão e hotelaria. E aí eu tava assim, bom, beleza, eu tô num trabalho que eu, né, assim, não é aquele negócio que me engrandece, tá legal e tal, mas assim, eu quero alguma coisa a mais, mas eu não entendi o que. Como eu era formada em turismo, eu pensei assim, bom, vou abrir minha agência de viagens. Isso foi em 2010, na verdade em 2009 eu já estava com essa ideia, foi quando eu finalizei minha pós-graduação. E em 2010 eu procurei o Sebrae para fazer o Empretec. O Empretec é um seminário que foi desenvolvido pela ONU, mas quem faz o Empretec aqui no Brasil é o Sebrae.
E são 7 dias de imersão, são 6 dias de imersão praticamente completa, assim. É uma coisa muito louca, porque você entra e você não sabe que hora você vai sair de lá. É uma vivência muito, 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 muito interessante. E quando eu fui fazer o Empretec, que eu tinha 23 anos, a minha cabeça abriu de um jeito que ela nunca mais voltou do jeito que ela era. Foi tão disruptivo, foi tão quebrando vários paradigmas, porque o Empretec ele fala de comportamentos empreendedores. É claro que ele fala de plano de negócio. Na minha época ainda a gente nem falava de Canva Business Model, a gente falava de plano de negócio, tinha um software do Sebrae, que o plano de negócio tinha 200 e tantas páginas, era uma coisa monstruosa. E fazer a experiência de ter um negócio, de fazer as simulações, de desenvolver os comportamentos empreendedores durante aquela semana foi algo que mudou minha vida. Mudou tanto que eu saí do Empretec com a cabeça fervilhando. Eu falava assim, gente, pode até ser que a minha agência de viagens não siga. Pode até ser que eu não continue com essa ideia. Mas a minha ideia de empreender é essa. Assim, é isso. Meu caminho não é trabalhar de carteira assinada, mesmo que me dê mais segurança, mesmo que me dê mais estabilidade. Eu entendi que não era esse o meu caminho. E eu tinha 23 anos. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, nessa época eu morava com meu pai, falei, pai, vou pedir demissão. E aí ele, você tá louca? Não pede demissão. Eu falei, não, mas calma, tudo calculado. Eu quero abrir uma agência de viagens, eu não tenho know-how de agência, eu quero desenvolver o know-how e para isso eu quero trabalhar numa agência de viagens. Então eu pedi demissão do emprego que eu tinha, que eu ganhava PL, era assim, um emprego que eu poderia crescer lá nessa empresa, que era uma grande empresa, para trabalhar numa agência de viagens aqui da minha cidade. E eu sempre falo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu detestei trabalhar em agência de viagens. E aí a vida como ela é, né? O Empretec, ele me ajudou a entender que esse passo que eu dei de sair de um certo e ir pro duvidoso e, tipo, cara, vamos ver no que isso vai dar, que isso não é erro, isso não é falha, isso é desenvolvimento. Foi um passo extremamente necessário para eu estar aqui conversando com você. Para hoje ter uma empresa de treinamento e desenvolvimento, para dar mentorias para mulheres, para dar treinamentos para grandes empresas. Foi esse passo. Porque se eu não tivesse dado esse passo, talvez eu estivesse infeliz ainda, lá batendo ponto de 8 às 18, vivendo uma vida que não era a vida que eu queria para mim, mas talvez sem ter perspectiva do que é essa vida. Então, o Empretec, eu não vou falar assim muito do que a gente vê dentro do Empretec. Eu acho que o principal já foi dito, que são os comportamentos dos empreendedores de sucesso. São alguns comportamentos específicos que a gente desenvolve através dessa experiência, desse seminário. E mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque mudou literalmente a minha trajetória de vida. Me deu um empurrão, abriu a minha cabeça para entender que o empreendedorismo era o caminho para mim. O empreender inicialmente, né, como uma empreitada minha, mas eu almejo sempre mais. Então, sair de empreender para empresária, ser uma empresária de sucesso, gerar emprego, gerar transformação. E essa é a trilha, sabe? Isso tudo começando lá bem pequenininha, vendendo bolo lá na porta do prédio, vendendo jornalzinho para as vizinhas, para depois testar várias ideias e chegar nesse formato aqui. Então, o Empretec, se você tem vontade de fazer o Empretec, de investir no Empretec, e por ser assinado ali pelo Sebrae, eu acho que dá um respaldo legal, são profissionais incríveis que são facilitadores do Empretec. Vá fundo, vai de coração aberto, vai de mente aberta, porque é realmente uma experiência transformadora. Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, ou se você também é empreteca ou empreteco, me conta aqui, porque eu quero saber. Vamos nos unir, empretecos do mundo aí,
porque esse é um tema que eu sou apaixonada. E se você quiser ver mais vídeos sobre empreendedorismo, me conta aqui qual é o tema que você quer ver nos próximos vídeos. E eu espero que você tenha gostado. E até o próximo. Tchau!